Abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Leremos no capítulo 2 apenas 2 versículos, versículo 1 e versículo 2, onde nos diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Glória a Deus. Podem colocar as Bíblias em seus assentos, se assentem também com as Bíblias abertas para que possamos acompanhar a exposição do texto sagrado. Amados irmãos, no domingo passado, nós trabalhamos aqui o capítulo 1, versículo 8 ao 10 da primeira carta de João. Eu creio que os irmãos estão cientes, todos, que nós estamos em uma série de pregações na primeira carta do apóstolo João. E esta série nós intitulamos de As Marcas do Verdadeiro Cristão. Nós estamos trabalhando esta carta em cima deste tema maior, que é as marcas do verdadeiro cristão. E na pregação do domingo passado, vimos que o verdadeiro cristão, aquele que foi salvo de fato pelo Senhor Jesus Cristo, ele não é perfeito, ele ainda peca, ele ainda comete pecado por acidente, como alguém disse. João, ele deixou claro que o cristão, o verdadeiro cristão, não é alguém sem pecado, perfeito, não. O verdadeiro cristão, ele ainda, nesta presente era, continua enfrentando tentações, continua necessitando todos os dias, diariamente, da graça de Deus. Entretanto, meus irmãos, também aprendemos que existe uma diferença profunda entre o verdadeiro cristão e o incrédulo, aquele que não crê em Deus de fato. O incrédulo, ele ama o pecado, ele justifica o seu pecado e permanece confortável no pecado. O cristão verdadeiro, não. O cristão, quando peca, ele é confrontado pela palavra de Deus. Ele é convencido pelo Espírito Santo. Ele é conduzido ao arrependimento. Ele reconhece o seu pecado. Ele confessa o seu pecado e busca o perdão em Jesus Cristo. O verdadeiro cristão age de tal forma. Porém, igreja, após ouvir essas verdades, uma ou mais perguntas inevitavelmente surgem. Quais perguntas? Primeiro, o que acontece quando o cristão peca, já que a Bíblia diz que todos nós temos pecado? O que acontece com ele? Existe esperança para um crente verdadeiro
depois de uma queda. Deus rejeita seus filhos quando eles falham. O pecado do cristão anula a sua salvação. O pecado do cristão verdadeiro encerra a sua comunhão com Deus. Irmãos, João vai responder essas perguntas nos versículos 1 e 2 da sua primeira carta, aqui no capítulo 2, onde nós meditaremos nesta manhã. Aqui encontraremos uma das passagens mais consoladoras de toda a Escritura. Nós encontraremos aqui. João nos mostra que nossa esperança não está em nossa perfeição. João nos mostra nesta carta. Nossa esperança, a esperança do povo de Deus, a esperança do cristão, a esperança da igreja está na pessoa de Jesus Cristo. Nossa segurança não está em nossa capacidade de nunca pecar. Nossa segurança está na obra do nosso Salvador, na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. João aqui vai nos apresentar Cristo como o nosso advogado, como o nosso representante, como o nosso defensor diante do Pai. E apresenta também a base desta defesa, que é a obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Igreja, dito isto, o tema da mensagem de hoje é: o verdadeiro cristão tem um advogado. O tema da mensagem que nós vamos trabalhar neste texto é: o verdadeiro cristão tem um advogado. Este é o tema. Neste texto, João apresenta 3 verdades gloriosas acerca da segurança do verdadeiro cristão. Quais verdades? Primeira, o alvo do verdadeiro cristão é não pecar. Segunda, quando o verdadeiro cristão peca, Cristo o defende. E terceira, a obra de Cristo é a única base do nosso perdão. Meditaremos nessas 3 verdades com base neste texto. E como eu disse, a primeira verdade é: o alvo do verdadeiro cristão é não pecar. Olhe para o texto comigo, a primeira parte do versículo 1. João inicia no versículo 1 dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Vou repetir. João inicia o versículo 1 dizendo: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, olhem aqui para o que eu vou dizer. Antes de qualquer coisa, devemos observar aqui neste texto o tom pastoral do apóstolo João. Ele chama os seus leitores de filhinhos, filhinhos meus. João se refere àqueles que receberiam esta carta à igreja como filhinhos meus. João escreve como um pastor amoroso, como um pai espiritual, como alguém profundamente preocupado com a vida espiritual da igreja, dos irmãos na fé. João não está apenas transmitindo doutrina de maneira fria e descompromissada com a igreja, não. João, ele está transmitindo doutrina
com a preocupação de que seus irmãos na fé, que ele chama de filhinhos meus, caminhem de acordo à santa palavra de Deus. João está aqui cuidando de almas, está exortando aqueles que ele ama. Logo em seguida, João diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Em seguida, João diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa declaração de João é extremamente importante, porque alguém poderia interpretar mal o ensino de João anterior, que ele deu no versículo 8 ao 10. Alguém poderia interpretar mal o que ele disse. João afirmou lá no versículo 8 ao 10 que os cristãos ainda pecam, mas isso não significa que o cristão deve se conformar com o pecado. Não significa que podemos tratar o pecado com indiferença. Não significa que a graça nos dá licença para pecar com aquilo que João acabou de dizer. Por isso que agora ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Irmãos, o propósito do apóstolo João é exatamente o oposto. Ele não tem como propósito levar seus leitores a se confortar no pecado, a viver em desobediência. O seu propósito é exatamente o oposto. Ele escreve para que os crentes lutem contra o pecado. Ele escreve para que o verdadeiro crente entenda que deve lutar contra o pecado, para que abandone o pecado, para que busque santidade, para que cresça em obediência. Igreja, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nunca nos incentiva à desobediência. Nunca. Pelo contrário, o Evangelho, ele produz na minha e na sua vida santificação, produz amor pela justiça, produz desejo de agradar a Deus. O verdadeiro cristão não busca oportunidade para pecar, ele sabe que é pecador. A Bíblia deixa claro que todos nós temos pecado, e se falarmos o contrário disso, a Bíblia nos chama de mentirosos. Mas o verdadeiro cristão não pega essa verdade e busca oportunidade agora para viver mergulhado no pecado, não. Ele busca oportunidades para obedecer a Deus, mesmo sabendo de suas fraquezas, de suas imperfeições. Ele não ama o pecado, ele ama a santidade. Ele não planeja o pecado, ele planeja na sua vida agradar a Deus na sua forma de viver. Aqui, meus irmãos, neste texto, encontramos uma verdade muito importante. O cristão pode cair em pecado, mas o pecado não é alvo da sua vida. O alvo da vida do verdadeiro cristão, sabe qual é? É glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Nunca devemos, igreja, preste atenção nisso, nós nunca devemos usar a graça de Deus como desculpa para pecarmos. A graça não é uma licença para a desobediência. A graça é uma motivação para a santidade. A luta contra o pecado é uma evidência da conversão verdadeira. E por isso João está dizendo à igreja, João está dizendo: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A luta contra o pecado é uma evidência da verdadeira conversão. Eu retorno a dizer,
Nós sabemos que somos pecadores porque a Bíblia nos diz isso. E também a nossa vida prática nos diz isso. Muitas vezes o bem que você e eu queremos fazer, não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, acabamos fazendo. E isso é a prova da nossa imperfeição, de que de fato nós temos pecado. Mas João escreve para que os crentes em Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos, entendam que a luta contra o pecado é uma evidência da verdadeira conversão de cada um deles. Os mortos espiritualmente não lutam contra o pecado. Apenas aqueles que nasceram de novo, nasceram do Espírito Santo, travam esta batalha. Devemos, eu e você, nós, o povo de Deus, cultivar diariamente o desejo de agradarmos a Deus em tudo que nós fizermos. O cristão verdadeiro, ele não vive a planejar pecados. Porque tem gente que age dessa forma. Mas precisamos saber que o cristão verdadeiro, ele não é alguém que planeja o pecado. Tem pessoas que ficam matutando. Como eu posso fazer isso? Isso que é um pecado. Mas o cristão verdadeiro, ele não age assim. Ele planeja obedecer a Deus. O cristão verdadeiro, ele planeja como glorificar ao Senhor na prática da palavra do Senhor na sua vida. É assim que o cristão verdadeiro age. Nós temos vivido momentos difíceis no meio do povo evangélico. É escândalo após escândalo. E as palavras de João se faz relevante, porque muitos mergulham no pecado e usam o texto sagrado para justificar suas práticas. Quando João diz que todos nós temos pecado, que se dissermos que não temos, somos mentirosos, muitos pegam do texto sagrado para justificar suas práticas pecaminosas, mas nesta manhã nós temos que dar ouvido àquilo que João está nos dizendo. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O mesmo João que diz que nós temos pecado é o mesmo que nos chama a não pecar. Vocês estão entendendo? Neste primeiro ponto, nós estamos trabalhando a questão de que o alvo do verdadeiro cristão é não pecar. Alguém que foi salvo de fato pela graça de Deus, ele sabe que é pecador, ele luta contra o pecado. Muitas vezes ele acaba cometendo um pecado por acidente, mas o seu alvo, o alvo da sua vida é não pecar, para que glorifique a Deus em todas as áreas. Esse é o meu alvo, esse deve ser o seu alvo, esse deve ser o alvo do povo de Deus. Mesmo imperfeitos, eles buscam glorificar a Deus na sua maneira de viver, buscando não pecar. E aqui nós partimos para o segundo ponto. Quando o verdadeiro cristão peca, Cristo defende. Quando o verdadeiro cristão peca, Cristo o defende. O alvo da vida dele é não pecar. Ele luta para não pecar, porque o pecado, acima de tudo, é contra Deus. Mas, quando ele peca, Cristo o defende. Quando o verdadeiro cristão peca, porque ele é pecador arrependido, Cristo o defende. Olhe para a sua Bíblia. Na parte B do versículo 1, João prossegue dizendo: se todavia alguém pecar. Vamos ler o versículo inteiro? O versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem.
Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, eu quero dar atenção nesta parte do versículo, onde João diz: se todavia alguém pecar. Querida igreja, essas palavras de João são preciosas, porque aqui João ele reconhece aquilo que nós já falamos acerca da realidade da vida cristã. O alvo do verdadeiro cristão é não pecar, mas a realidade é que ele ainda peca. E o mundo muitas vezes não entende isso. Quando o cristão peca, já acusa, exige perfeição da igreja, mas não há ninguém perfeito. O cristão ele luta contra o pecado, o alvo dele é não pecar, mas a realidade é que muitas vezes, ou algumas vezes, ele peca. Eu gosto de sempre colocar desta forma: ele peca por acidente. Acidente não é algo premeditado. Acidente é algo que acontece sem você esperar, sem você se planejar para aquilo. Apenas aconteceu por um erro seu. E assim é o pecado do cristão. Queridos irmãos, nós ainda falhamos. E precisamos ter isso em mente. Eu, você, todos nós ainda falhamos. Ainda tropeçamos. Ainda necessitamos de graça e misericórdia de Deus. Observem que João não diz aqui no texto: quando alguém pecar está perdido. Ele não diz isso. João não diz: quando alguém pecar, Deus o rejeitará. João não diz: quando alguém pecar, não haverá mais esperança. Não, João não diz isso. João diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Aleluia! Irmãos, aqui João apresenta uma verdade gloriosa. Qual verdade? João diz que se nós, o verdadeiro cristão, pecar, temos advogado junto ao Pai. A palavra advogado, essa palavra era usada para descrever alguém chamado para defender outra pessoa. E esse significado ainda se aplica a quem exerce essa função. O advogado é alguém que intercede, é alguém que representa, é alguém que fala em favor de outro. João está dizendo que quando o verdadeiro cristão peca, ele não fica abandonado, entregue a Satanás, ele não fica sem auxílio, não fica sem esperança, ele tem um advogado. Ele tem um advogado. Aleluia. Ele tem um intercessor. Ele tem um representante. Ele tem alguém que fala por ele diante do Pai. E quem é esse advogado? Esse advogado não é anjo. Esse advogado não é nenhum dos apóstolos. Esse advogado não é um pastor. Esse advogado não é Maria. Não é qualquer outro mediador humano. Esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Ele é o advogado do verdadeiro cristão, Jesus Cristo. O versículo 1, eu quero lê-lo novamente com vocês. João diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. Amada igreja, o mesmo Cristo que morreu na cruz é o nosso advogado. O mesmo Cristo que ressuscitou ao terceiro dia,
O mesmo Cristo que subiu aos céus, o mesmo Cristo que está entronizado à direita do Pai, é Ele quem intercede pelo seu povo, é Ele quem representa seus filhos, é Ele quem busca, quem sustenta a fé dos seus eleitos. No versículo 1, João descreve o Senhor Jesus Cristo como Jesus Cristo, o justo. Essa expressão justo que João usa referente a Cristo, ela é muito importante, essa expressão justo. Cristo, meus irmãos, pode defender seu povo, sabe por quê? Porque ele é perfeitamente justo. Aleluia. Ele pode defender seu povo porque ele é perfeitamente justo. Cristo nunca pecou, nunca desobedeceu ao Pai. Sua vida foi absolutamente perfeita. Nosso advogado é sem pecado, nosso advogado é santo, nosso advogado é perfeitamente justo. Entenda isso, igreja. Nossa esperança, a esperança do povo de Deus, não está em nossa perfeição, está em Jesus Cristo, aquele que é perfeitamente justo. Quando caímos, devemos correr para Ele, para aquele que é perfeitamente justo, para cumprir todas as suas palavras. Cristo continua cuidando do seu povo. Ele não apenas, igreja, morreu por nós, ele continua intercedendo como um advogado junto ao Pai em favor do seu povo. Por isso, se pecarmos, João diz que nós temos um advogado, para que saibamos que devemos correr para aquele que nos representa diante do Pai. Nós somos imperfeitos, nós ainda caímos, mas quando isso acontecer, queira Deus que não aconteça, mas provavelmente você vai pecar em algo, corra para aquele que é o seu advogado diante do Pai. Ele não é outro homem, ele não é Maria, ele não é apóstolo, ele é Jesus Cristo, o justo. É Cristo. Precisamos entender, é somente Cristo. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que só há um mediador entre Deus e homens, é Jesus Cristo, o nosso advogado. Entenda que o cristão nunca enfrenta sozinho suas batalhas espirituais. Ele tem um advogado junto ao Pai, e esse advogado é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É aquele que está entronizado ao lado do Pai, assentado em seu trono, Jesus Cristo. Então, neste segundo ponto, meus irmãos, nós estamos tratando acerca da verdade de que quando o verdadeiro cristão peca, Cristo o defende. E agora, no terceiro e último ponto, eu quero meditar com vocês sobre a obra de Cristo é a única base do nosso perdão. A obra de Jesus Cristo é a única base para que Deus nos perdoe. No versículo 2, João conclui dizendo: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Até aqui. João diz que ele, referente a Cristo, é a propiciação pelos nossos. Igreja, aqui nós encontramos o fundamento da salvação, o fundamento da nossa segurança, o fundamento da nossa esperança, o fundamento é a obra de Jesus. Cristo não é apenas
nosso advogado. Cristo não é. Ele é também a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa satisfação da justiça divina. Vou repetir para que vocês entendam. Esta palavra, quando João diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, esta palavra propiciação, que está ligada a Jesus Cristo, significa satisfação da justiça divina, apaziguamento da ira de Deus. Irmão, significa que a ira santa de Deus contra o pecado dos seus foi plenamente satisfeita em Cristo. A Bíblia diz que Deus estava irado contra nós devido aos nossos pecados. Quando pecamos, já fora dito, pecamos acima de tudo contra Deus. Porque o pecado é irmos contrário à vontade de Deus revelada em sua palavra. E quando pecamos, Deus se encontra irado contra nós pecadores. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o seu sangue que foi derramado, a ira de Deus que foi derramada sobre o Filho, que carregou na cruz os nossos pecados, o que é que acontece agora? Houve um apaziguamento dessa ira. Cristo satisfez a justiça do Pai, morrendo em nosso lugar, levando sobre si a punição do nosso pecado. A punição que era nossa caiu sobre Jesus Cristo. A condenação que era nossa foi colocada sobre Jesus Cristo. Cristo sofreu em lugar do seu povo. Cristo morreu como um substituto. Cristo pagou completamente a nossa dívida. A dívida foi paga na cruz. É por isso que Deus pode perdoar pecadores e continuar sendo perfeitamente justo. A justiça foi satisfeita, a nossa dívida foi paga. João continua dizendo no texto sagrado, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Leia comigo o texto todo, mais uma vez. Eu vou ler aqui na versão NAA, o versículo 2 do capítulo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Irmãos, João, ele não está ensinando que todos, no final das contas, serão salvos. Todo mundo. Não. João não está dizendo isso para os seus leitores. O contexto da carta deixa isso muito claro. O sentido aqui é que a obra de Jesus Cristo na cruz não está limitada a um único povo, uma única etnia ou nação. O evangelho de Jesus Cristo alcança todos os homens e mulheres de todas as tribos, povos e línguas e nações. O evangelho e a salvação alcança pessoas dentre esses povos. A Bíblia diz que Cristo derramou seu sangue em favor de muitos. O sacrifício de Jesus Cristo foi por muitos e não por todos. Muitos que se encontram espalhados por todo o mundo. A propiciação, esse sacrifício, o apaziguamento da ira de Deus é por esses muitos que estão espalhados por todo o mundo.
Existe um povo por quem Cristo morreu, espalhado pelo mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, no continente africano, asiático. Jesus Cristo morreu por muitos homens e mulheres. Amém, igreja? Cristo morreu eficazmente para salvar os seus espalhados pelo mundo. O sacrifício de Jesus Cristo, ele é suficiente, completo, perfeito, definitivo e único. E João nos apresenta isso. Nossa salvação, ela está fundamentada nesta obra perfeita de Jesus Cristo. A salvação não está fundamentada no que você faz. Entenda isso. A salvação, ela não está fundamentada no que você faz. Você é salvo pela graça de Deus, mediante a fé, e nem esta fé, ela vem de você mesmo. O texto diz que ela é dom de Deus. Aleluia. Não, a salvação não está fundamentada no seu desempenho, em sua justiça. Já falei aqui algumas vezes o que a palavra de Deus diz, que a sua e a minha justiça é como um trapo de imundícia diante dele. Não serve para nada diante de Deus. Devemos buscar ser justos, mas se buscamos nos justificar, sermos salvos mediante a nossa justiça, não serve para nada. Entendeu? O evangelho, ele é uma mensagem para todas as nações, irmãos. Cristo salva pecadores em todo o mundo, e João quer deixar isso muito claro quando diz que não foi somente pelos nossos pecados a sua propiciação, mas pelo do mundo inteiro, que Cristo salva pecadores em todo o mundo. Não existe pecado que o sangue de Cristo não possa perdoar. É por isso que, ao olhar para esse texto, nós devemos nos sentir motivados a evangelizarmos, independente qual seja o pecado de tal pessoa, independente seja uma prostituta, seja um viciado, um traficante, um homicida, um adúltero, um mentiroso, não importa. Cristo é poderoso para salvar. Aleluia. Ainda hoje, pois ele me salvou, salvou a você, e ele ainda tem propósito de salvar a muito, porque os seus estão espalhados pelo mundo, na biqueira, no centro de prostituição, no centro de umbanda, em diversos contextos. Pregue o santo evangelho. Amém, igreja? Porque Cristo é poderoso para salvar. Não existe pecado tão grande que ele não possa perdoar. Entenda isso nesta manhã. Eu quero concluir esta mensagem, igreja. Neste texto aqui, João nos apresenta 3 verdades maravilhosas. Quais são essas verdades? A primeira, o alvo do verdadeiro cristão é não pecar. Saia daqui com isso em mente. O seu alvo, você que crê em Jesus Cristo, o seu alvo é não pecar. Segundo, João, ele apresenta aqui para nós que quando o verdadeiro cristão peca, Cristo o defende. O seu alvo é não pecar, mas você peca por acidente. E quando você peca, você é defendido por Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Terceiro, João apresenta para nós que a obra de Cristo é a única base do nosso perdão. Eu não sou perdoado porque eu não peco. Não é isso, meus irmãos. Eu sou perdoado e, consequentemente, salvo pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. O Espírito Santo me convence, sim, que eu sou pecador. Em arrependimento, eu deposito minha fé em Jesus Cristo. E Ele, sem merecimento nenhum, Ele me perdoa, Ele me salva. E Ele salva com base na sua obra perfeita na cruz do Calvário.
Aleluia. Isso é um consolo maravilhoso para você. Isso é um consolo maravilhoso para mim. Isso deve ser um consolo maravilhoso para nós. Por quê, meus irmãos? Porque nossa esperança não está em nós mesmos. Volto a dizer, o bem que queremos fazer muitas vezes não fazemos, mas o mal acabamos fazendo. Louvado seja Deus que nossa esperança não está em nós, nossa esperança está na pessoa de Jesus. Não está em nossa capacidade de permanecer de pé, está naquele que nos sustenta, está naquele que intercede por nós, está naquele que morreu por nós. O verdadeiro cristão, ele possui um advogado perfeito, um advogado justo, um advogado poderoso, um advogado que jamais perdeu uma causa. O seu advogado é Jesus Cristo, o justo. Deixa eu falar algo ainda mais para vocês, queridos. Talvez, meus irmãos, alguns de nós estejamos tentando carregar o peso da culpa ainda hoje. Talvez estejamos tentando resolver os nossos problemas espirituais por meio de nossas boas obras. Irmãos, talvez você esteja tentando conquistar o favor de Deus pelos seus próprios esforços. Eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus nos mostra que existe apenas um advogado. E esse advogado não é você, não sou eu. Esse advogado é Jesus Cristo. Existe apenas um Salvador. Existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Com isso, devemos nos arrepender, se assim nós temos agido. Arrepender dos nossos pecados, da nossa autossuficiência, acharmos que não precisamos de Cristo, que é apresentado como o único advogado, aquele que intercede ao lado do Pai por nós. Devemos nos arrepender de nos auto-justificarmos. Devemos confiar no sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Por isso eu digo, creia nisso e encontre perdão e reconciliação e vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Hoje é dia de correr para Cristo, o nosso advogado fiel. Sabe por quê? Porque em Cristo, que é o nosso advogado, nele encontramos salvação, nele encontramos perdão, nele encontramos transformação, nele que é o único verdadeiramente justo e nos torna justos por meio da sua justiça. Amém, igreja?